Olá, eu sou Mônica Gabay, endocrinologista do IBTED, e vim conversar com vocês com uma dúvida muito frequente a respeito dos tipos de insulina disponíveis no mercado. Vamos lembrar primeiro que quando a gente trata diabetes tipo 1, a gente tenta fazer a terapia basal bolus, seja com múltiplas doses de insulina ou bomba de infusão de insulina. Quando a gente fala de múltiplas doses de insulina, significa dizer que eu preciso de uma insulina basal que dure as 24 horas, preferentemente, e que consiga, assim, resolver o problema das glicemias nos intervalos das refeições e na madrugada. E uma insulina na hora da refeição, que é a bolus, para cobrir os alimentos e também resolver a hiperglicemia do alimento e corrigir a glicemia antes da alimentação. Então, quais são as insulinas que temos disponíveis para fazer insulina basal? Temos 3 modelos: a NPH, que é uma insulina intermediária, os análogos de longa ação e os análogos de ultra longa ação. Então, a insulina NPH é uma insulina intermediária, ela tem aquele aspecto leitoso, ela precisa ser homogeneizada, misturada, e ela não dura 24 horas, em média 16 horas, e faz um pico de ação bem pronunciado por volta de 8 a 10 horas no máximo. Portanto, é uma insulina que eu preciso prestar atenção no pico de ação, porque naquele momento eu preciso me alimentar. Para usar a insulina NPH como insulina basal, a gente deve aplicar ela 2 a 3 vezes ao dia em doses divididas. A próxima insulina basal são os análogos de longa ação. Foi uma mudança muito importante a chegada desses análogos, e nesse grupo se enquadram a insulina glargina, cujo nome comercial nós temos Lantus e Basaglar, e se encaixa a Detemir, que o nome comercial é Levemir. A insulina Lantus, em geral, é aplicada em dose única, dura em média 20 a 22 horas, e a insulina Detemir, ou Levemir, dura em média um pouco menos, em torno de 18 horas a 20, e por essa razão precisa ser aplicada na maioria das vezes em 2 doses diárias. Mas já são insulinas que não têm pico, são mais achatadas e, portanto, mais adequadas para fazer o papel da insulina basal. E surgiu recentemente novas insulinas ultralongas, que neste grupo se enquadra a Degludeca, que o nome comercial é Tresiba, e a U300, cujo nome comercial é Toujeo. São insulinas que duram mais de 24 horas, entre 36 e 40 horas. São insulinas que diminuem ainda mais o risco de hipoglicemia, e elas têm que ser aplicadas 1 vez ao dia, mesmo que a gente saiba que dure mais do que 24 horas. Muito bem, e as insulinas rápidas, as insulinas de refeição ou bolos? Se dividem em 3 grupos também. A insulina de curta ação, que é a insulina regular, que habitualmente é utilizada junto com o NPH, é uma insulina que dura até 6 horas no sangue, às vezes eventualmente 8, e começa o seu tempo de ação em torno de 1 hora. Portanto, é uma insulina que tem que ser aplicada 45 minutos antes da refeição. Depois nós temos os análogos de ação rápida. Se enquadram 3 grupos de insulina: a insulina Lispro, nome comercial Malog, a insulina Asparte, nome comercial Novo Rapid, e a insulina Glulizina, nome comercial Apidra. As 3 devem ser aplicadas de 15 a 20 minutos antes da refeição, fazem pico por volta de 1 hora a 2 e duram no máximo 3, 4 horas de ação no sangue. Portanto, são insulinas mais rápidas do que a insulina de curta ação regular e, portanto, mais adequadas para cobrir as refeições. E mais recentemente, nós temos a chegada de uma insulina de análogo de ultra rápida ação, que no momento a gente só tem a insulina da Novo Nordisk, que é a Fiasp. Ela é a própria Asparte, só que adicionado alguns componentes que fazem com que a absorção dela seja mais rápida e o início de ação mais rápido
do que as insulinas de ação rápida, Novorapid, Humalog ou Glulisina. Portanto, ela permite que você possa aplicar a insulina imediatamente antes da refeição. Dessa maneira, então, a gente entende as insulinas de ação longa, que são utilizadas como insulina basal, e as insulinas de ação mais rápida, que são utilizadas para cobrir as refeições e diminuir a glicemia. Espero que eu tenha esclarecido para vocês os diversos tipos disponíveis no mercado brasileiro e no mundial, para que a gente possa tratar corretamente o paciente com diabetes tipo 1 e o paciente diabetes tipo 2 insulinizado.